Olá, sétimo ano! Vamos dar prosseguimento ao capítulo 8 que nós estudamos na aula passada. Esse capítulo fala sobre aves e também fala sobre mamíferos, tá? Na aula passada nós falamos de aves e hoje nós vamos falar de mamíferos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de mamíferos, a gente está falando da classe dos vertebrados, que é considerada a mais complexa, tá? Nessa classe está inserido o ser humano, que é o nosso grupo, né? Quando a gente fala de mamíferos, eles estão distribuídos por todo o planeta, por toda a biosfera, tá? Então a gente está falando de ambiente terrestre e de ambiente aquático, tá? Além do ser humano, a gente pode citar aqui como exemplo a baleia, a gente pode estar falando do morcego, do cachorro, do gato, do rato, da onça, entre outros que a gente vai estar falando no decorrer da aula, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de revestimento e proteção, algumas características são muito marcantes dos mamíferos, tá? A primeira que a gente vai falar é a presença de pelos. Os mamíferos possuem pelos que podem estar cobrindo todo o corpo ou somente uma parte deles, ok? Os pelos são muito importantes para os mamíferos porque eles oferecem uma proteção contra a perda de calor, além de, em alguns animais, ele também pode estar ajudando na questão da camuflagem, tá? Os mamíferos possuem panículo adiposo, que nós falamos que as aves também possuem, né? Esse panículo adiposo ajuda a manter o calor do corpo. E como nós somos animais endotérmicos, nós temos que manter uma temperatura constante, tá? Além disso, os mamíferos contam com glândulas sudoríferas e glândulas sebáceas. As glândulas sudoríferas, elas são importantes porque elas produzem suor, e o suor auxilia no controle da temperatura. Já as glândulas sebáceas produzem uma espécie de sebo, e esse sebo serve para estar lubrificando a pele. Além disso, os mamíferos contam com as glândulas mamárias, tá? Que é exclusiva desse grupo. As glândulas mamárias são muito importantes porque elas produzem o que? O leite. E o leite, ele é o principal alimento dos filhotes, tá? Então é realmente muito importante para a questão da reprodução e também do desenvolvimento. Quando a gente fala de classificação, os mamíferos são classificados em 3 grupos, tá? Que é o grupo dos monotremos, dos marsupiais e dos placentários. Quando a gente fala dos monotremos, a gente está falando dos mais primitivos da classe dos mamíferos, tá? Quando a gente fala dos monotremos, a gente está falando que, embora sejam mamíferos, são mamíferos que colocam ovos, tá? Então, existe ovos no grupo dos mamíferos. As fêmeas são ovíparas, tá? E os filhotes vão estar se desenvolvendo dentro dos ovos e esses ovos possuem casca, tá? Como representante do grupo dos monotremos, nós só temos o ornitorrinco e a equidna, tá? O ornitorrinco é esse aí que está na foto de cima. O ornitorrinco, ele tem uma espécie de uma membrana entre os dedos que facilita a natação desse animal, tá? E o bacana é que, se vocês olharem, o animal ele possui um bico, né? Então, como é que o filhote vai fazer para mamar, digamos assim? Na realidade, ele vai lamber o leite, tá? Que fica nos pelos da barriga da mãe, porque a mãe ela não tem mamilo, ela tem a glândula mamária, mas ela não tem o mamilo. Então, o filhote ele tem que lamber o leite, tá? Isso é mais uma curiosidade. Agora, os marsupiais. Quando a gente fala dos marsupiais, normalmente a gente associa logo a canguru, né? Que é muito famoso, que é um dos exemplos dos animais. Então, quando a gente fala de marsupial, a gente está falando de canguru, a gente está falando de coala, do diabo da Tasmânia. Aqui no Brasil nós temos os gambás, tá? E qual é a característica dos marsupiais? O que vai acontecer aqui? Os filhotes, eles vão começar a se desenvolver dentro do útero da mãe, tá? Só que quando eles nascem de uma gestação muito curta. Então, os filhotes, eles ainda não conseguiram completar todo o seu desenvolvimento. Aí, o que a fêmea faz? Ela vai passar a transportar o seu filhote dentro de uma bolsa, tá? A famosa bolsa do canguru, que na realidade ela é chamada de marsúpio. E aí, cada um dos filhotes, ele se agarra a uma teta da glândula mamária e ali ele vai completar o seu desenvolvimento, tá? O último grupo aí é o grupo dos placentários, é o nosso grupo, tá? É o grupo que o ser humano se enquadra.
Quando a gente fala do grupo dos placentários, significa que os embriões eles vão estar se desenvolvendo dentro do útero da mãe, mas ele também conta com uma estrutura muito importante que é a placenta, tá? A placenta, ela faz a comunicação entre a mãe e entre o filho, e é através dela que vai ocorrer o transporte de oxigênio e de nutrientes da mãe para o embrião, e vai acontecer o contrário também, tá? Que é o que? As excretas e o gás carbônico que vai do embrião para a mãe, tá? O grupo dos placentários, ele pode ser dividido em muitos outros grupos. Eu vou citar alguns para vocês, tá? É o caso da... A gente tem alguns exemplos aqui no livro, depois quem quiser dar uma lida, a nível de curiosidade, fala um pouquinho de cada animal. A gente tem aqui o grupo da capivara, do lebre, o morcego, que eu já havia comentado, né? Que é o único mamífero que voa, o lobo-guará, tamanduá, golfinho, peixe-boi, leão marinho, anta, elefante, o veado campeiro. Então aqui ele deu alguns exemplos, façam a leitura do livro, tá? A nível de curiosidade, fala um pouquinho de cada animal, o que é muito interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação dos macacos e os seres humanos, tá? Existe uma pergunta muito clássica no estudo da ciência que é o seguinte: o ser humano veio do macaco? Tem gente que afirma que sim e tem gente que afirma que não. A gente tem que entender o seguinte: quando se fala que o ser humano veio do macaco ou não, na realidade a ciência nunca acreditou que o ser humano veio do macaco, então o ser humano não veio do macaco, tá? Independente da sua crença religiosa, que a gente está falando de ciência, tá? Então a religião sempre fica de lado aqui. O que que a ciência acredita? Entre o ser humano e o macaco houve um ancestral em comum, tá? Esse ancestral já foi extinto, tá? E acredita que ele pode ter originado macacos e também seres humanos, tá? Grupos diferentes de répteis originaram aves e mamíferos, assim como macacos e seres humanos pode ter tido origens em diferentes tipos, podem ter tido origem em diferentes tipos de um mesmo ancestral, ok? E aí o livro vai ressaltar agora algumas semelhanças que nós seres humanos temos com os macacos, características que nós temos em comum, tá? Então, tanto nós quanto os macacos temos um grande desenvolvimento do cérebro, temos os membros, né, os 4 membros alongados, as mãos e os pés apresentam 5 dedos, o polegar ele se opõe aos outros dedos, tá? E os olhos são dirigidos para frente, o que vai estar facilitando o campo de visão, né? Dá um maior campo de visão, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação e a digestão. Quando a gente fala sobre a alimentação dos mamíferos, é até difícil, tá? Porque é uma alimentação muito variada. Tem mamífero que vai ser carnívoro, tem mamífero insetívoro, tem os herbívoros e tem os onívoros, tá? E aí, de acordo com a alimentação, eles possuem tipos diferentes de dentes, que são os incisivos, os caninos e os molares, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um felino, né, para uma onça, a gente percebe que os dentes caninos, eles são bem pontiagudos, né? Por quê? Porque são dentes preparados para estar rasgando a carne, porque eles têm hábitos carnívoros. Já quando a gente fala dos herbívoros, a gente vai perceber que eles têm os molares bem desenvolvidos, que é para quê? Para poder estar macerando, estar amassando o alimento. Então a dentição, ela vai modificar de acordo com o tipo de alimentação, tá? O tubo digestório dos mamíferos é completo, tá? Então significa que ele começa na boca e ele termina no ânus. Alguns mamíferos podem, na realidade, eles possuem cloaca, tá? É o caso do primeiro grupo que nós falamos dos monotremos, porque eles colocam ovos. Então, é o caso do ornitorrinco e também da equidna, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da circulação, da respiração e da excreção, tá? A circulação dos mamíferos, ela é fechada, então significa que ela sempre ocorre dentro de vasos, e o coração tem 4 cavidades, aonde ele vai estar contando com 2 átrios e 2 ventrículos, né? Bem parecido com o das aves.
E no nosso grupo nós não temos a mistura do sangue oxigenado e do sangue venoso, né? Daquele sangue que está rico em oxigênio, ele não se mistura com o sangue que está rico em gás carbônico. A respiração é sempre pulmonar, inclusive os animais que vivem na água, como é o caso da baleia e do golfinho, eles têm que vir até a superfície para poder respirar, porque eles respiram através de pulmões, tá? E quando a gente fala da parte de excreção, a gente vai falar que os órgãos excretores dos mamíferos são os rins, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema nervoso, os órgãos de sentidos e a temperatura do corpo. O sistema nervoso é dorsal e nos mamíferos super complexo, tá? Os mamíferos, eles contam com os 5 sentidos que a gente estuda desde que é pequenininho, né? Que é a visão, o olfato, a audição, a gustação e o tato, tá? Só que a eficiência desses sentidos, ele vai variar de grupo para grupo. Então, tem grupo que tem o olfato mais desenvolvido, o outro grupo pode ter a visão mais desenvolvida, o outro pode ter a audição mais desenvolvida. Então, possui 5 sentidos, mas de grupo para grupo, a parte que é mais desenvolvida pode estar modificando, tá? E como eu já falei anteriormente, o nosso grupo dos mamíferos é considerado homeotérmico, então significa que a temperatura é constante, ela não varia de acordo com a temperatura do ambiente. Desculpa. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a reprodução, tá? Quando a gente fala dos mamíferos, a reprodução sempre é sexuada, tá? E os sexos são separados, tá? Quase todos, a gente não fala que são todos porque a gente viu que tem o grupo dos monotremos, mas quase todos são vivíparos. Significa que eles se desenvolvem dentro do útero da mãe, tá? Para estar se comunicando com a mãe, a maioria dos mamíferos possui a placenta, tá? Através dela, o feto vai estar recebendo nutrientes e também o oxigênio, e ele vai estar eliminando o gás carbônico e outras substâncias tóxicas para ele. O tempo de gestação vai variar de acordo com a espécie, tá? Na nossa espécie, que é a espécie humana, nós sabemos que dura aproximadamente 40 semanas ou 9 meses. Mas quando a gente faz o comparativo, a do elefante, por exemplo, pode durar até 2 anos, tá? E quando a gente compara com o ratinho, ele vai gerar os filhotes, né, que por sinal geram aproximadamente 12 filhotes em 3 semanas. Então, o tempo da gestação vai variar muito de espécie para espécie, tá? E o que a gente tem que ressaltar aqui é que o útero e a placenta são estruturas exclusivas dos mamíferos, só vai se encontrar nesse grupo, tá? E por último aqui, para fechar esse capítulo e essa parte do livro, a gente vai falar da nossa relação que nós somos mamíferos com os outros mamíferos, tá? Então, os mamíferos são muito importantes porque alguns mamíferos, né, não são todos, mas muitos outros mamíferos servem de alimento para gente. Eles são utilizados para trabalho e também para locomoção. Alguns mamíferos são utilizados em laboratório para estar testando medicamentos e eles também são utilizados como cobaia, tá? Então, quando a gente fala do grupo dos mamíferos, claro que além da questão ambiental, né, do equilíbrio ecológico, eles têm várias outras importâncias para o ser humano. A gente fecha aqui esse capítulo. Beijo para todos e até mais.